A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que neste dia de hoje Deus, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, possa falar comigo e com você através da sua santíssima palavra, amém? Essa palavra se encontra lá no Santo Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que nos diz o seguinte: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, ou seja, o Senhor Jesus Cristo está dizendo se alguém quer se tornar discípulo dele, né? O verbo quer, ele tem o sentido de desejar, de almejar mais do que tudo, né? Eu tenho certeza que você já perguntou para alguém: fulano, o que você quer fazer da vida? Vai se formar em quê? O que você vai fazer o resto da sua vida, né? Tem um sentido ali de realmente do pico da vida daquela pessoa, o centro, o ápice, né? E assim somos nós com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz que aquele que quer, ou seja, a pessoa para querer seguir o Senhor Jesus Cristo, deve querer, deve almejar estar com ele, deve ser louco por Jesus, né? Como diz o nosso querido pastor Lucim Barreto, ele brinca, né? E aí, seus loucos por Jesus? Então, a pessoa para seguir o Senhor Jesus Cristo deve ser louco por ele, né? Porque ele nos diz o seguinte: a pessoa que quiser seguir a ele deve negar a si mesmo, né? A primeiro ponto, para uma pessoa não espiritualizada, uma pessoa que tem apenas a carne e não tem o espírito desenvolvido, e para quem tem o espírito também desenvolvido, sejamos verdadeiros, não é fácil. Mas para uma pessoa que está só na carne, que não está espiritualmente desenvolvida, negar a si mesmo é extremamente difícil, né? Nós temos a vontade de comer, nós temos vontade de beber, por sexo, pela imoralidade, pelos os prazeres, os luxos, as riquezas, entretenimento, né? São tantas as coisas que a nossa natureza humana nos exige, nos pede a toda hora, né? Que se nós não estivermos no espírito, nós somos vencidos por ela, nós somos dominados, né? Eu me lembro que antes de me desenvolver espiritualmente, eu era uma pessoa que comia pra caramba, toda hora comendo, né? Isso é fruto da nossa carnalidade humana, né? Não que hoje eu não coma, não que eu viva somente da espiritualidade, não é isso, mas tipo assim, né, o meu nível de glutonaria, de estar toda hora comendo, diminuiu absurdamente, né? Porque o espírito está maior do que a minha natureza humana, né? Eu de 75 quilos fui para 100 quilos, de tanto que a minha carnalidade humana, meus problemas espirituais estavam tão, né, evidentes, estavam tão grandes. Mas o ponto que eu quero chegar é que não é fácil negar a nossa carne, né? A nossa natureza humana, que pede o sexo, que pede a comida, que pede a bebida, que pede distrações, né? Que pede tanta coisa, né? Mas essa é uma das exigências que o Senhor Jesus Cristo faz aos que têm como ideia segui-lo, ser seu discípulo, né? E ele nos diz o seguinte: que aquele que quiser seguir a ele deve tomar cada dia sua cruz, né? Eu faço uma pergunta para você nesse dia de hoje. São talvez milhões de cristãos que existam ao redor do mundo. É muita gente que é cristão ao redor do mundo, né? E você já viu algum deles com um pedaço de madeira nas costas? Não, nem eu, né? A cruz, ela é espiritual, né? Assim como você não vê uma pessoa que tem o Espírito Santo, a não ser que você seja uma pessoa desenvolvida espiritualmente, que o Espírito Santo esteja mais evidente, né? A pessoa está ali, está em jejum e oração, você vê que a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, né? E você também é um pouco mais espiritualizada, né? Você vai perceber que a pessoa tem o Espírito Santo. Mas, caso contrário, você não sabe que a pessoa tem o Espírito Santo. Assim, a cruz, né, que todo cristão carrega, ela é espiritual, são perseguições, são injustiças, são calúnias, né? É a inveja, é a vontade do mundo matar os cristãos, né? Assim como eles fizeram com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi perseguido, foi caluniado, foi injustiçado. Os fariseus, né, pessoas religiosas, queriam a todo custo abafar o Senhor Jesus Cristo, buscavam matar, buscavam prender ele, né, para que parasse. A luz incomoda as trevas, essa aqui é a verdade, né? E toda aquela pessoa que quiser seguir o Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, deve amar, desejar, né, o Senhor Jesus Cristo profundamente, mais do que tudo nesse mundo, né? Para que ela possa suportar as lutas, as perseguições, né? E negar a sua carne, que não é fácil. O apóstolo Paulo nos diz lá em Gálatas, né?
no capítulo 5, versículo 24, nos dias seguintes: os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e as suas concupiscências. Ou seja, aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo, e o Senhor Jesus Cristo está neles, essas pessoas devem crucificar os seus desejos, a sua natureza humana, porque agora nós não vivemos mais na carne, mas sim no Espírito, Então não é fácil, meus irmãos, Nós devemos amar profundamente o Senhor Jesus Cristo mais do que tudo na nossa vida, para que nós possamos suportar a cruz da perseguição, da injustiça, da calúnia, da zombaria, do abandono, O próprio Senhor Jesus Cristo foi abandonado por todos os seus discípulos, Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, o mundo nos abandona e nos detesta. É o que também nos diz a palavra de Deus lá em João, Onde o Senhor Jesus Cristo, nas últimas instruções que ele deu aos discípulos dele, disse, que se o mundo aborrece a nós que seguimos a ele, o mundo antes aborreceu a ele, Toda pessoa que é caluniada, injustiçada, é perseguida injustamente, é porque segue o Senhor Jesus Cristo e segue com fervor, É a cópia, a imagem, é a presença do Senhor Jesus Cristo ali, no seu mais puro realismo, Mas é isso, meus irmãos, eu quero dizer para você nesse dia de hoje, que talvez, está pensando, será que eu sigo o Senhor? Será que eu me converto? Será que vale a pena eu seguir o Senhor Jesus Cristo? Eu quero dizer para você que as lutas, as perseguições são muitas, Hoje em dia a gente ouve um evangelho aí que ele não, vem para Jesus, a sua vida vai ser melhorada, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus liberta, eu que o diga, São muitos milagres, as providências, as bênçãos que Jesus fez e tem feito na minha vida, Mas a vida com Jesus não é um mar de rosa, Tem muita luta, tem muita perseguição, tem enfermidade, tem abandono, tem tudo que o Senhor Jesus Cristo passou, zombaria, Tudo que o Senhor Jesus Cristo passou aqui nesse mundo, toda aquela pessoa que decide viver verdadeiramente, genuinamente a sã doutrina, replicar as dores, o sofrimento do Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo, vai sofrer, Não é fácil, mas o que nos recompensa é o perdão dos nossos pecados, Nós podemos sofrer aí 20, 30, 40 anos, Vamos sofrer, vamos ser perseguidos, vamos ser zombados, talvez passamos fomes, passamos enfermidades, sejamos traídos, mas nós vamos passar uma eternidade inteira descansando. Nós não vamos para o inferno se nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, Nós teremos os nossos pecados perdoados. E eu quero dizer para você nesse dia de hoje que talvez a caminhada cristã, você olhando assim, você veja as pessoas que servem a Deus, sofrendo, padecendo, sendo perseguidas e injustiçadas, ela não seja fácil mesmo, não é, Mas eu tenho certeza e digo para você com toda a convicção que é melhor sofrer 20, 30 anos aqui nessa terra do que passar uma eternidade inteira no inferno, Aonde os demônios, o diabo, vão nos atormentar, onde o fogo que nunca se apaga, irá queimar a eternidade inteira, a nossa alma, a nossa consciência, As pessoas dizem, a gente morre, o nosso corpo é consumido, o nosso corpo mas a nossa consciência, a nossa alma, o nosso DNA, ele permanece vivo, e ele tem dois caminhos: ou ele vai para o céu, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, ou ele vai para o inferno com o diabo, E o único caminho para nós acessarmos a salvação, a vida eterna, a paz, o gozo com Deus e sermos livrados do inferno é aceitar o Senhor Jesus Cristo e o confessar como nosso único e suficiente Salvador, E viver de acordo com a sua doutrina, Passando luta, passando tribulação, passando tudo que o verdadeiro, genuíno cristão veio passar nessa terra. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil negar nossa carne, não é fácil ser caçado, ser perseguido, ser injustiçado como o Senhor Jesus Cristo foi, Mas vale a pena pela nossa alma. Eu sempre digo, a gente aceita o Senhor Jesus Cristo, recebe uma pancada de promessas, de coisas que podem acontecer futuramente, E são muito bonitos, são muito legais, consoladoras, Mas eu sempre digo o seguinte, que a dor, a perseguição que a gente passa nesse mundo, não tem promessa nenhuma terrena que suplique ela, que abafe, suplique não, mas que suprima, as nossas dores, a nossa aflição. A única coisa que justifica e pode consolar a nossa alma quanto às nossas tribulações são a salvação eterna, ser livrado do fogo eterno, ser livrado do diabo e dos demônios que nos atormentam, Porque a vida do cristão não é fácil, mas vale a pena pela nossa salvação eterna e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele esteja convosco nesse dia de hoje.